Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor amado, nós estamos agradecidos por o Senhor ter nos ajudado, nos elegido antes da fundação do mundo, para crermos na mensagem precursora da sua segunda vinda. Muito obrigado, Pai, por o Senhor nos dar a graça de cada dia, a força de cada dia, a fé de cada dia, e que o Senhor possa nos guardar para a hora da tua aparição. Ajude a igreja em todas as necessidades particulares de cada um, que o Senhor continue sendo misericordioso para conosco. Como disse o salmista, livra-nos da violência, de tudo aquilo que não vem da tua parte, e que aquela coisa maligna não tenha poder de tocar nos filhos do Senhor, como disse o irmão Brana, o profeta. Ajuda a todos os teus filhos, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Também saudamos nossos irmãos que participam conosco pela internet. Deus os abençoe. Nós estamos aqui na rua Aracaju, número 2575, setor 3, Ariquemes, Rondônia, Brasil. Glória a Deus. Nós vamos continuar a leitura da Bíblia na sequência. E aqui hoje toca nós lermos no capítulo 30 de 1 Samuel. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, se for possível. 1 Samuel, capítulo 30. E vamos ler aqui só o versículo 1 para dar o início. Glória a Deus. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimado com fogo. Que o Senhor nos ajude mais esta vez, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Tá certo mesmo? Quem ajudou a marcar aí? É isso mesmo, não é? 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler uma porção da Bíblia e depois uma porção da mensagem. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Devo alcançá-los? E ele lhe respondeu:
Persegue, pois tu certamente os alcançarás e sem falta recuperará tudo. Glória a Deus. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam. E chegou ao ribeiro de Besor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Besor. E eles acharam um egípcio no campo e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhe deram um pedaço de um bolo de figos e 2 cachos de uvas passas. E quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água, havia 3 dias e 3 noites. E Davi disse a ele: a quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: eu sou um moço do Egito, servo de uma Malequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas, e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Caleb, e queimamos Ziclag com fogo. E Davi lhe disse: podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te farei descer até esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte, e não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 moços, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam levado consigo. E Davi resgatou suas 2 esposas, e não houve nada que lhes faltassem, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que eles haviam levado. Davi recuperou tudo. Glória a Deus. Deus falou que ele podia ir, que ele ia recuperar, e que Deus também possa ajudar a todos nós também na peleja, e se você perdeu algo, que você possa recuperar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levavam adiante daquele outro gado, e disse: este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais ele também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Besor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi e para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele o saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: como eles não foram conosco, não lhe daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. E então disse Davi: vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós.
Pois quem vos atentará nessa questão? Mas como é parte daquele que desce a batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão parte. Essa atitude de Davi é muito grande, né? A atitude de Davi. Porque esses 200 homens, cansados, fragilizados, mas que também estavam lutando, não conseguiram acompanhar a companhia, ficaram, e dá a entender que eles ficaram cuidando de todo o material deles, e os outros foram lá e conseguiram tudo aquilo. Quando foi chegando, Davi, eles levantaram, foram encontrar Davi, Davi saudou eles, e os homens ímpios já foi falando, não vamos dar nada para eles, a não ser suas mulheres e seus filhos. Mas Davi disse, não, como pode? Deixa eu repetir aqui como está escrito aqui. Então, o 23, né, versículo 23, então disse Davi, vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu. Às vezes a gente tem uma coisa que foi Deus que deu e a gente acha que a gente que conseguiu aquilo pela força e às vezes faz bobagem, mas foi Deus que deu. Como vós não fareis assim, meus irmãos, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Glória a Deus. E assim foi daquele dia em diante. Ele fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel até esse dia. E quando Davi chegou a Ziclag, ele enviou do despojo aos anciãos de Judá, aos seus amigos, dizendo, eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor, para aqueles que estavam em Betel, e para aqueles que estavam no sul de Ramote, e para aqueles que estavam em Jatir, e para aqueles que estavam em Aroer, e para aqueles que estavam em Sicmote, e para aqueles que estavam em Estemoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam na cidade dos Jerameelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Orma, e para aqueles que estavam em Borazã, e para aqueles que estavam em Atasse, e para aqueles que estavam em Hebrom, e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. Aí não vou esquecer, na hora do apuro e esconder lá agora, está com a mão cheia, vai dar um pouco para eles. Nós vamos ficar com essa porção. Eu vou só fazer o registro aqui. Graças a Deus, todos são bem-vindos. Nós lemos só um capítulo, né? 31 a 31. Tá certo? Eu quero ler um pouquinho no parágrafo da mensagem que nós estamos lendo na quarta-feira. Teve uma vez que eu perdi ela, depois eu achei de novo. Está aqui. Essa mensagem é muito grande demais. Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Aqui a partir do parágrafo 81. Graças a Deus. Então, nesta grande hora, está inclinada para trás assim agora. E ele nos fez uma promessa. Não vai ser mais água, mas fogo desta vez. Em vez de lançá-la, eles lançaram a terra para longe do sol. Naturalmente, ela se esfriou. Se você atirá-la em direção ao sol, ela queimará. E exatamente como ele a destruiu com água e colocou arco-íris no céu, ele não faria mais isso.
agora ele fez uma promessa que ele a queimará. Então aí está você, onde o pecado e toda a fascinação e toda a imundície. Que Deus tenha misericórdia. Tudo que é fascinante, o mundo é atraente, o mundo é fascinante, o mundo chama atenção. Então tudo isso e todo esse pecado será queimado. São Pedro viu tudo isso pegando fogo. São Pedro não entendia de física, mas ele disse que os elementos ardendo se desfarão. Glória a Deus. 82. Há não muito tempo atrás eu estava cavalgando através de umas campinas. E quando garotinho eu costumava pensar, pegava meus livros de história e geografia e pensava nas grandes planícies do oeste. Um dia eu dizia, eu viverei ali pacífica e quietamente, onde não há pecado. E eu passearei pelos campos e caçarei como um índio. E eu viverei ali uma vida tranquila por todos os dias de minha vida. Mas agora o homem branco tem estado ali. Onde o homem branco vai, o pecado está com ele. Ele é o maior assassino e matador de todas as pessoas da terra. O homem branco o é. Ele é o renegado de todas as cores. Aqui não há muito tempo atrás, no jornal, o irmão Tom aqui da África, eu vi uma parte no jornal há 2 semanas atrás, creio que foi, e ele disse, eles disseram, se os americanos continuarem tendo permissão para ir à África, daqui a 10 anos, o grande leão africano estará completamente extinto. Os elefantes, os renegados, atiram simplesmente em qualquer parte que podem. A foto de 2 grandes machos tentando levantar uma fêmea ferida, parecia que lágrimas corriam pelos seus olhos. Eles não queriam, eram machos, não queriam que a fêmea morresse. E cada um a sustentava de um lado, assim, para não deixá-la cair ao chão, simplesmente furada de bala. Um sujeito que atira em qualquer coisa assim, não merece ter uma arma em sua mão. Isto é correto. Ele não tem bom senso suficiente para manejá-la. Agora, há uns 2 anos atrás, tentando levar um rebanho de alces ao meu bom irmão, o irmão Roy Robertson, e outros ali atrás, vamos lembrar aqui um detalhe, que lá nos Estados Unidos, nesta época, a caça era regulamentada. Tinha época que poderiam caçar. Hoje eu não sei, mas o irmão Brana, essa mensagem foi pregada no dia 8 de janeiro de 1961, em Jeffersonville, Indiana, USA, Estados Unidos da América. Então, nessa época, no tempo do irmão Brana, a caça tinha as leis. Tal época podia caçar, tal época não, fazer isso, aquilo outro. Então, ele sempre conta casos de caças, exatamente porque a lei permitia caçar. Tinha a maneira correta de caçar e o tempo. Veja, então, onde estava guiando lá em cima no Colorado, sabia que tínhamos um bom rebanho. Jeff e eu os levamos até ali por anos e anos. Cerca de 80 cabeças de alce.
E eu ouvi que eles deixaram alguns desses sujeitos de escritório lá de Denver, irem ali com suas calças e blusões, cordões nas pernas, aqueles caçadores. Aqui subiram eles, um grupo em jipes e coisas assim, entraram ali em nosso território. Pelo que entendemos aqui, o irmão Brano e o irmão Roy estavam ali cuidando daqueles animais e foram fazendo com que eles habituassem mais numa determinada parte. Aí vai esses infelizes lá e entraram ali atrás em nosso território. E eu estava guiando aqueles alces através da montanha, atrás deles, cerca de 1 milha ou 2, e eles estavam seguindo. Você tem que mantê-los desbastados, os grandes velhos machos e coisas, senão você dispersa seu rebanho. Exatamente como criar o gado ou qualquer coisa. A vida selvagem deve ser a mesma coisa para nós. Desbastado, até onde eu sei, é cortar os cabelos grandes deles, não é isso? Parece que é, né? Manter desbastado. Desbastar é cortar a crina, cabelo, tá certo? Tá, Rebeca? Não sabe, nem eu. Mas parece que é. Tem que cuidar dos animais. A vida selvagem deve ser a mesma coisa para nós. Não é um alvo. Se você deseja atirar em alvos, eles têm linha de tiro aqui fora para você atirar neles. Isso é correto. É uma desgraça assassinar as coisas assim. É pecaminoso, é revoltante. Está vendo aí? Não sei se vale para alguém. Vai atirando em tudo que vê. Não é o nosso caso aqui, né? Mas há lugares que as pessoas saem atirando em tudo que vê. Faz alvos dos animais, dos pássaros. Se você crê na mensagem do irmão Brana, ele está dizendo aqui, a vida selvagem deve ser a mesma coisa para nós. Não é um alvo. Se você deseja atirar em alvos, eles têm linha de tiro aqui fora para você atirar neles. Aqui eu não sei como é, para as pessoas que não têm acesso, é diferente, mas ele diz, isso é correto. É uma desgraça assassinar as coisas assim. É pecaminoso, é revoltante. Vai lá e atira naquele monte de bicho e larga lá, igual eles faziam lá. Hoje eu não sei como é que estão as leis por lá. E vai matando tudo e depois não aguenta trazer para casa. No meu tempo de criança, a turma dizia que vergonha é roubar e não aguentar carregar, né? Mas aí no caso aqui, matar aquele monte de animal lá e largar lá apodrecendo lá, que é pecaminoso, o profeta está dizendo. É uma desgraça, é falta de graça. Se é desgraça, não tem graça. Não tem a graça de Deus. Assassinar, o que é isso? A desgraça não é a tragédia em si, é a falta da mão de Deus, da proteção de Deus, não é isso? Tá certo? Então, é uma desgraça, não tem a graça de Deus. Assassinar as coisas assim é pecaminoso, é revoltante. 86. E eu contei 123 tiros daquela metralhadora, como que atirando de seus ombros. E na manhã seguinte, o irmão Bankswood aqui comigo, subimos até a montanha e eu contei 19 lugares ensanguentados. Eu acho interessante demais, eu não tenho isso, né? O irmão Brown tem, né? Mas esse critério assim de até as manchas de sangue o irmão Brown foi contando. Os detalhes da situação. Ele pôde fazer um catálogo, catalogou, anotou tudinho.
Olha, tudo que tem a ver com o número, 123 tiros daquela metralhadora, ia tirando dos ombros, local. Aí na manhã seguinte, o irmão Bancos aqui comigo, subimos até a montanha, e eu contei 19 lugares ensanguentados. Não sabiam, aquele pessoal que foi lá, não sabiam nada a respeito de caçar. É o que ele chamou aqui atrás, no começo aqui, de, de caçadores de escritório. Eu não grifei aqui, perdi aqui no meio das letras. Mas é isso, são os caçadores de escritório. Sai lá do escritório, pega uma arma poderosa, cheio de dinheiro, cheio de poder, e vai lá fazer alvo nos animais, nos bichos. É uma desgraça, é pecaminoso, é revoltante. Você pode atirar em um grande animal assim. Você pode atingi-lo o suficiente para matá-lo. Eles simplesmente disparavam, bam, 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 atirando um atrás do outro. Ora, eles morrerão. E o que? Se você os encontra depois deles estarem com febre, eles não estão bons. Eles deterioram imediatamente. E os carniceiros, coiotes e coisas os comem. 19 pontos sangrentos, grandes machos, com os cascos deste tamanho, e o sangue jorrando a 2 pés onde havia sido furado, assim com aquelas armas. Eles não deveriam permitir que um renegado assim pudesse ter uma arma em sua mão. Isso é correto. Ele não tem bom senso para segurar uma arma. É tremendamente pecaminoso agir dessa forma. O irmão Brana era caçador, ele não judiava do animal, ele não perdia o animal, e aqui eles iam tirando em qualquer lugar. O animal ferido, corria, ia morrer de febre, doente, ferido, não morria por causa do tiro em si, mas adoeciam, davam febre, inflamavam, infeccionavam, morriam lá. A míngua, não aguentando correr, perna quebrada, coisas assim semelhantes. O profeta, ele era e pronto, e no lugar, ele não errava. Aí esses renegados vão lá e fazem isso, fazem aquilo, é pecaminoso. O irmão Brana confirma aqui novamente, é tremendamente pecaminoso agir dessa forma. Isto é horrível, mas são os americanos, Canadá, vocês, pessoas preciosas do Canadá. Se a América continuar assim, o Canadá está tão degradado após algum tempo quanto a América. Vá em qualquer parte da fronteira do Canadá e você tem aquela atmosfera americana. Tem uns pregadores da mensagem aí que eles não pregam mensagem, eles têm aquela atmosfera americana. Eu vou até grifar isso. E a gente não pode misturar a coisa não. Tem uns desses que cantam muito bonito. Eu gosto, é bonito, canta bem. Mas não quer dizer que isso tem revelação da mensagem, não. Não tem nada a ver com a mensagem. Simplesmente sabem falar inglês, sabem cantar. E a gente pensa, porque fala inglês, então está com o profeta. Nem uma grama. Nada. Não tem uma coisa a ver com a outra. Tá? Eles, lá, claro que tem nossos irmãos americanos, que tem o espírito da mensagem, que vive a mensagem, que ama a mensagem, que ama o profeta como nós amamos. Mas não falar inglês e cantar inglês não determina a pessoa se ela é crente da mensagem ou não. Aí às vezes a gente entra naquela atmosfera de inglês e por ser o profeta que está cantando para a gente. Não, de jeito nenhum. Vá a qualquer parte da fronteira do Canadá e você tem aquela atmosfera americana.
O irmão Branham nasceu lá, mas ele denunciou esse espírito terrível. Esta América é a prostituta das nações. Quem falou foi um americano, o irmão Branham. Como homem, ele nasceu na América do Norte. Esta América é a prostituta das nações. Isto é exatamente o que ela é. E agora ela ficará pior do que nunca. Ela está chegando ao seu fim. A Bíblia fala de sua ruína. Diz como ela ficará. América degradante, podre, imunda, imprestável. Isso é exatamente correto. Ela tem sido uma grande nação. Ela tem carregado a mensagem do Evangelho. O que a faz da maneira que ela é? Porque ela rejeitou a mensagem do Evangelho e rejeitou a verdade. Ela está horrível. Isso está vindo para ela. Não se preocupe. Eu vi isso na visão, como assim diz o Senhor. Está vindo. Ela vai pagar pelos seus pecados. Deus tem misericórdia dos brasileiros também, né? Que eles também vão pagar pelos seus pecados. Não é só a América, é o mundo todo. O mundo todo vai pagar pelos seus pecados. Todos que não aceitarem o Evangelho pagarão por seus pecados. Antigamente, quando a América, ela era uma grande nação, a maior do mundo. Em poder, é claro. Como território, ela não é a maior, mas em poder era maior. Ela tem rejeitado a mensagem. Ela não tem tomado nada a não ser. Agora, ela tem se colocado. Vocês podem ver onde ela está agora. Todo mundo sabe disso. A última eleição mostrou onde está sua reputação espiritual. Ela não sabe. Dessa eleição também deu para ver a espiritualidade de muita gente, né? É muito interessante. Eu estou lendo isso aqui, na sequência. Não peguei lá assim, hoje eu vou ler tal parágrafo. Não. Faz tempo que nós começamos a ler ela. Deixa eu ver se eu acho aqui o primeiro dia que a gente leu. Primeiro dia que a gente leu. Vai estar por aqui afora. Foi no dia 30 de maio de 2018. Primeiro dia que a gente leu. Aí tem mais uns outros momentos que eu li ela. Eu li ela ali no São Geraldo, tem um esconderijo ali. Eu li ela no dia 3 de novembro de 2018. Li ela não, li um pouco. Eu não vou mentir para ninguém que eu pego a mensagem e fico lendo ela toda, não. Deixa eu ver aqui. Aqui tem outra data que a gente leu aqui na igreja, mais recente, no mês de junho. Deixa eu ver. Tem outro lugar que eu li nela aqui no dia. Oxe, estava marcado aqui. Acho que deve estar para frente, né? Para frente. Então eu não peguei ela proposital. Eu li ela também. É porque eu leio aleatório, não leio na sequência. Sabia que eu tinha lido antes. Eu li também no dia 31 de janeiro de 2018. Era 17 horas e 51 minutos. Na hora que eu terminei de ler. Ou que eu cheguei. Não, provavelmente foi a hora que eu saí de lá. Lá no São Geraldo também. De novo no São Geraldo. Eu li ela no dia 1º de dezembro de 2018. Saí de lá. Acho que foi a saída, né? 4 horas. 16h46. Vê aí como é que é?
Tá. Do São Geraldo, no dia 1, eu saí, era 18 horas e 1 minuto. Então eu não peguei essa mensagem para ler assim hoje. Nós já estamos lendo ela há dias. Então, irmão Brandes, a última eleição mostrou onde está a sua reputação espiritual. Agora, estes anciãos, não, aqui ele vai mudar de assunto, vamos deixar isso para outro dia. Vamos deixar para outra hora, aqui não é bom parar por aqui não. Glória a Deus, deixa eu anotar aqui, aqui ele vai falar da Bíblia, aqui ele estava falando da Bíblia, mas na vida prática, hoje é 2/1, 2019, oh meu Deus, quarta noite, então está bem, ela não tem tomado nada a não ser, agora ela tem se colocado. Você pode ver onde ela está agora. Então nós também podemos ver onde nós estamos agora. Isso é algo de muita importância, muito interessante. Ele está mostrando que a América sabe, ela pode ver onde ela está agora. E nós, como indivíduos, como cristãos, nós também podemos ver onde nós estamos agora. Vamos refletir naquilo que você gravou aí e mais nesse aqui. Podemos ver onde nós estamos agora. Qual é o nosso nível de espiritualidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos cantar um hino? Cantar um hino, pode ser aqui mesmo, a moda caseira mesmo. Não é para vender CD. Mas se achar quem compra, nós vendemos também. Não há problema. Graças a Deus, esse pela fé aqui parece que não pega muito bem. Agora está todo mundo meio dormindo, né? Tem dia que está o culto, está assim, tá doce, né? Que cafezinho ralo. Disseram uma vez que minhas orações é igual chá de goiaba, né? Suco de goiaba, ralo. Aí, não errou não. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor pregar lá do Pará. Pastor Francisco Nazareno. E ele disse que tinha um irmão muito audacioso e falou que ele não tinha ministério para levar a noiva no arrebatamento. Ele falou, se o diabo falou uma verdade, falou isso aí na sua boca. Eu não tenho mesmo. Quem tem é Jesus, né? Ele que vai levar. Não sou eu, disse ele, né? Então já disseram que minha oração é igual um suquinho ralo de goiaba. Mas está aí, né? Mas vamos cantar ele assim mesmo? 281? Canta-se mais devagar, assim mais, para não quebrar a sintonia aí do tempo. Pela fé eu vejo a glória. 281. Uma rosa até limpando a remela, né, uma rosa? E ele é grande demais, hein? Mas vai isso mesmo. Glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória, aleluia, ao meu Salvador e Rei. Pela fé
que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai. Jesus foi preparar, mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela cruz de cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé, Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé, Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé, também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmãos, que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero dia lá no céu chegar. Pela fé, entrarei na mansão de Jeová. Amém. Graças a Deus. Pela fé. O justo viverá na fé. Bom, a gente, lembrando do nosso tempo aqui, de final de semana e ontem e tudo mais, falta palavras para agradecer a vocês, todo mundo, né? Todos, sem exceção. A meu ver, ficou perfeito. A meu ver, foi bênção sobre bênção. Então, a palavra é pobre, mas é o que a gente tem. Obrigado. Obrigado por tudo. O irmão veio me agradecer e tal, e coisa. Aí eu comecei a querer justificar, e ele continuou. Eu fiquei calado, só escutando. Ele falou: irmão, nós só tem que dar glória a Deus. Não tem palavra para expressar, né? É dar glória a Deus. A glória a Deus e dar glória a Deus. Não tem uma palavra assim que vai definir o que foi. E glória a Deus, e Deus nos abençoou. Abençoou todo mundo, né? Todos nós, todos que trabalharam, todos que participaram de várias maneiras, e tudo mesmo, né? Bom demais. A gente fica com aquela saudade, né? Quando termina, parece que você entra debaixo do pé de zimbro, né? É que você vai para o pé de zimbro. Ainda bem que tem o pé de zimbro, e Deus deixou ele escalar um tempinho. Não foi tirando ele na hora, não. Deixou ele ficar quieto lá um pouco. Então, às vezes, Deus deixa a gente ficar quieto lá um pouco no pé de zimbro. Depois ele vai lá e levanta, rapaz. Levanta, moço, levanta.
irmã, mulher, levanta moça, levanta rapaz, levanta fulano. Então ele deixa a gente quietar um pouquinho, descansar. E depois ele dá uma comida e fala, você tem mais o que fazer ainda, viu? Levanta. Mas então, é isso. Deus continue abençoando nós, todos nós, toda a igreja, todo o povo. Alguns irmãos que vieram de fora, que a gente conversou, que não é do ministério daqui, numa alegria e elogiando e tudo mais. Então é Deus, glória a Deus, tudo glória a Deus. Todas as vezes foram bom, todas as vezes foram boas, todas as vezes. Temos lembranças de cada momento nosso aqui, tudo bom. Cada dia com a sua particularidade, é só isso, cada dia com a sua cara, mas todos bons, excelente. Então, até sexta-feira com culto de oração. Domingo é dia 6, né? Domingo de manhã, 8 horas, escolinha com as crianças. 8h45, escola com os adultos. E às 19 horas, o culto normal da noite. E dia 12 de janeiro, na outra semana, é o casamento da irmã Gleice e o irmão Agnaldo, que é o nome das pessoas que irão até ao casamento, porque ele tem que organizar lá. Então é necessário que quem for, passe para mim os nomes para organizar. Caravana eu acho que pela altura da festa está descartado. Então quem for de qualquer meio, ou de ônibus da linha, ou de carro, de táxi, ou de carona, onde que for, mesmo assim, que eu tenho que passar para ele fazer o controle da entrada lá na recepção. Na igreja, a igreja é pública, você pode chegar lá a hora que você quiser. Se tiver abertas as portas, você pode entrar. Agora, na recepção, você tem que ter o cartão de convite para entrar na recepção. Todo mundo conhece aquele pequeno cartão que é de entrada em festa, em ambiente privado de festa, tá? Então, é necessário para eu passar para ele. E está chegando, falta uma semana e pouquinho só. Tá bom? Então tá bom. Oremos só um pouquinho mais. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo e leva-nos em paz e te damos toda a honra e toda a glória e que o Senhor continue com a tua igreja, com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aos nossos irmãos que participaram pela internet e os que ouvirão também a gravação depois, que o Senhor possa abençoar a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, muito bem. Agradeço a todos pelas vossas dádivas e vou em paz, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.